Shalom. A Bíblia nos ensina que é legítimo pedir. Fazer oração de petição é legítimo porque revela a nossa dependência de Deus. Deus já conhece as nossas necessidades, mas Ele estabeleceu um limite para a sua própria atuação em nossa vida e a nosso favor. Qual é essa? Que a gente expresse a dependência. Que a gente expresse o quanto nós precisamos dele, o quanto nós o queremos de verdade. Deus não nos criou robôs, Deus nos criou pessoas. E Ele nos criou para relacionamento. Então não é simplesmente apertou um botão, a necessidade está suprida, mas é olharmos para Ele como fonte da nossa vida, queremos um relacionamento com Ele e buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Lá em Mateus capítulo 6, na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós, ele nos fala sobre isso. O verso de número 11 diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ora, vamos parar e pensar um pouquinho então. Ele está nos ensinando, em primeiro lugar, a pedir. Para uma pessoa que tem a sua despensa vazia, está passando um momento de luta financeira, isso faz todo sentido. Para uma pessoa que tenha alimento na sua despensa, que está abastecido, que tem condições de comprar tudo aquilo que precisa para manter a sua mesa farta, para essa pessoa pode não fazer muito sentido o pão nosso de cada dia. Ele já comprou para o mês inteiro, ele tem dinheiro para comprar para o ano inteiro. Então não precisa ficar pedindo o pão nosso de cada dia. A questão aqui não é pedir pão porque não tem pão. É Deus se tornando o centro de tudo na nossa vida cotidiana. Por isso ele fala assim, o nosso pão de cada dia, o nosso pão cotidiano. Ou seja, eu busco a Deus porque Deus é a minha fonte. E eu sei que tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, Ele é a fonte de tudo o que eu preciso. Então orar o pão nosso é colocar em prática Mateus 6,33, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e ter a confiança de que é Deus quem vai me suprir e que o restante é Ele quem me dá. Mas eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, envolve abrir mão do orgulho, expressar dependência. O grande problema quando temos a nossa despensa cheia, quando temos os recursos para fazer a compra da semana ou do mês, é que nós vamos perdendo essa dependência, vamos deixando de lado isso, e o orgulho, a nossa prepotência nos faz acreditar que aquilo que temos e alcançamos é porque nós conseguimos e tiramos os nossos olhos do Senhor. Então, é o pão nosso de cada dia. E outra coisa curiosa nessa expressão feita por Jesus, ensinada por ele, é que ele diz o pão nosso. Não é o meu pão de cada dia, mas o pão nosso. É uma oração individual, mas que ela se torna coletiva na medida que eu entendo que Deus não me dá nada para que eu tenha. Deus me abençoa para que eu possa abençoar outros. Deus me dá o pão e me dá condições de abençoar outros com o pão. Por isso não é apenas o pão meu, mas o pão nosso de cada dia. E cotidianamente eu busco ao Senhor, agradeço pelo alimento e peço ao Senhor, Deus, continue ainda nesse dia a ser a fonte de tudo que eu preciso.